Olá, eu sou Clésia, professora de História do Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, e hoje vou interagir com vocês aqui com a aula sobre a crise capitalista de 1929. Vamos lá? Observem a imagem com a figura de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, estampado no dólar, moeda norte-americana, com expressão de desespero. Por que será? Então, quando falamos em crise, o que é que nos vem à cabeça? O excesso ou a falta? Obviamente será a falta, não é? Mas a crise de 1929 ocorreu devido ao excesso, que foi a superprodução e o subconsumo. Isto é, tinha muito produto para vender e pouca gente para comprar. Então, agora nós vamos ao contexto histórico. O que significa isso? Nós vamos aos antecedentes da crise. No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram vitoriosos. Lembram? Eles foram credores da guerra, financiaram. A Entente ganhou a guerra, mas devia aos Estados Unidos. Além do mais, estava com o território devastado pela guerra. Vale lembrar que a partir da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra deixa de ser potência econômica e passa o título aos Estados Unidos, que já possuía um bom desenvolvimento econômico antes da guerra, senão não teria financiado, e se fortalece ainda mais após o seu término. Então, os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial, com muito investimento em indústria, também no campo, tornou-se grande exportador, investindo muito dinheiro na Europa. Aí nós temos o The American Way of Life. O que significa isso? É o estilo americano de vida, onde viver bem significa consumir, acreditar nos valores democráticos, liberais, que são os valores de liberdade. Os Estados Unidos venderam a ideia da felicidade pelo consumo, onde comprar e desfrutar o tempo livre em atividades de lazer viraram eixo central da existência. Vocês podem observar aí uma família no ar livre, uma lanchinha lá atrás, temos uma piscina, temos bicicleta, né? Todo mundo bem feliz aí, aproveitando o tempo vago. Né? Vale ressaltar que a população norte-americana não tinha muito poder de compra. Os salários, em geral, eram baixos, mas a facilidade de crédito fez com que muitos se endividassem e comprassem coisas até supérfluas, isto é, sem necessidade. É bom lembrar também que a Europa, a partir de um determinado tempo, começou a erguer sua economia. E os Estados Unidos, o que fizeram? Continuaram a produzir muito. Isso gerou acúmulo de mercadoria, isto é, estoque. Com essa prosperidade, tudo virou moda nos Estados Unidos. Que moda seria essa? A compra de ações, que são pedacinhos de empresa com possibilidade de lucro fácil. Isto é, a ação valorizada é igual a mais dinheiro. Então, se eu investir ações de uma empresa e ela não conseguir vender seus produtos, gerar um estoque, as ações ficarão desvalorizadas. Foi justamente isso que ocasionou o crash da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, como está aí aparecendo nessa imagem. Isso aconteceu numa quinta-feira negra, precisamente 24 de outubro de 1929. Então, muita gente tentou vender as ações, acarretando a desvalorização do preço. Como é que eu falo em sala de aula? Muita manga na feira. O que acontece com o preço da manga? O preço cai. Justamente foi o que aconteceu com as ações. Elas ficaram desvalorizadas. Sendo então, empresas faliram, bancos, empresas, houve muito desemprego, recessão econômica. O caos foi instalado. Muitas pessoas passaram a viver de doações, devido a não existir nenhum tipo de auxílio do governo, como um seguro-desemprego, como vocês podem observar aí os efeitos da crise, uma fila onde pessoas estão pedindo alguns mantimentos, ganhando. Nessa imagem agora nós temos o antes e o depois da crise.
Essa imagem mostra um contraste. Podem prestar atenção. Acima parece uma família alegre, passeando em seu automóvel. Tem até um cachorrinho, ó, pode observar. E abaixo, uma fila de desempregados esperando doação de roupas e alimentos. Diante desta crise, o que vai acontecer? Surge o New Deal, o novo acordo. Então, o que seria o New Deal? É uma política econômica onde o Estado intervia na economia. Essa política é baseada nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes. Pode observar aí que ao lado esquerdo está o presidente Franklin Delano Roosevelt assinando o New Deal. E do outro lado, ele aparece cumprimentando homens do campo porque ele concedeu empréstimos a fazendeiros arruinados pela crise. Através do New Deal, o Estado passa a construir obras públicas, estradas, escolas, barragens, também estabeleceu regras com relação a investimentos em bancos e também assegurou os direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, o seguro-desemprego, o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Essas medidas conseguiram equilibrar a economia, mas a crise só foi superada de verdade com a Segunda Guerra Mundial, devido ao grande poderio bélico dos Estados Unidos. Sendo assim, a economia voltou a crescer e a superar os prejuízos causados pela crise de 1929. Nesta última imagem da nossa aula, nós podemos ver os efeitos da crise no Brasil. Nós temos uma lavoura cafeeira aqui do lado esquerdo. E o que aconteceu no Brasil com relação a esta crise? Né? Os efeitos foram sentidos com a diminuição das exportações do café. Os Estados Unidos compravam cerca de 80% das nossas produções de café. Com a recessão, o café se estagnou no mercado brasileiro e o preço do produto, o que aconteceu com ele, despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. E no auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas com o acontecimento do movimento de 1930, onde as elites agrárias, que vinham governando o Brasil desde 1894, perderam o poder para Getúlio Vargas em 1930. Está aí o movimento de 30 nessa imagem à direita, mas esse assunto nós só vamos estudar em uma outra aula. Então, vamos lembrar que disciplina e foco no estudo nunca serão demais nesse mundo. Até mais!